Rodolfo, gostaria de começar a nossa conversa falando sobre um pouco sobre a temática que você apresentou aqui, que é no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Qual a importância de tratarmos desse tema? É um fenômeno que mudou muito a nossa forma de agir e impôs tantas restrições à humanidade. Claro, claro. Bom, inicialmente é um prazer estar aqui nesse evento. Esse evento foi incrível para a gente aprender tantas coisas, mesmo a gente que vem apresentar, né? A pandemia mudou muito e principalmente afetou muito a saúde mental da população, né? A gente entende que houve um impacto e impactos ainda que vão continuar a acontecer. E a religiosidade, ela é um ela é um instrumento de enfrentamento desses períodos adversos, né? Talvez seja o instrumento mais utilizado pela população mundial no enfrentamento de alguma adversidade. Então, nesse sentido, olhar para a forma religiosa e espiritual que as pessoas enfrentam e encaram as adversidades é de extrema importância, sendo a forma mais utilizada no planeta Terra para enfrentar com as adversidades, né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, Rodolfo, como se nós podemos encaixar o contexto da compaixão e do altruísmo na pandemia? Porque nós tivemos muitas demonstrações desses casos, até pela contingência tão exaltada que tivemos. Mas por que é importante, é claro, exceder o processo da pandemia e trazer mais para a nossa vivência? Claro. Então, na minha visão, a compaixão é um dos componentes, a empatia, o altruísmo, a compaixão, são alguns dos componentes principais da espiritualidade, né? A forma de nós sairmos de nós mesmos e irmos em direção a alguém, irmos em direção ao outro que sofre. E isso na pandemia foi muito exemplificado pelos profissionais de saúde, né? De toda forma. Mas a gente precisa salientar não só a compaixão no geral para os outros, mas também a autocompaixão, porque é isso que os estudos também salientam, a importância de cuidar de si mesmo, a importância da gente se olhar com mais carinho, né? Não se culpar tanto, da gente se amar um pouquinho mais, né? De vários sentidos. Então, dentro da pandemia, com práticas que levam a melhor saúde mental, com práticas que levam a melhor saúde física, se alimentando melhor, rezando, orando, meditando, entre tantas outras práticas importantes, né? Mas também um outro construto que os estudos mostram, que é a fadiga compassiva, que é daquele indivíduo, principalmente os profissionais de saúde, que isso foi muito estudado, que se doam muito, muito, muito. Isso é muito comum, a gente vê isso na prática, né? Se doam e se sentem fadigados, exaustos, né? E a compensação logo após nossa, então é melhor não me doar, né? Então eu prefiro dar um passo atrás e não me doar. Então essa fadiga compassiva também foi muito vista na pandemia da Covid-19, né? Então esse equilíbrio, e eu acho que a autocompaixão, o autocuidado é um moderador para que a gente consiga de fato exercer a nossa espiritualidade da melhor forma possível, e não com altos e baixos, mas sim doando cada dia um pouquinho mais em direção ao bem, ao amor, ao próximo, né? Por que é importante nós, ao tratarmos de cuidado das pessoas, nós termos essa visão ampla do que é o ser humano, da sua vertente cultural, mas também de religiosidade, de espiritualidade, como uma ferramenta auxiliar, uma aliada do profissional clínico? Claro. Bom, primeiro porque o ser humano ele é muito mais complexo do que só um corpo físico, né? A nossa própria conversa aqui demonstra isso. E o ser humano é um ser complexo que envolve suas diversas dimensões. Negligenciar uma dimensão tão importante que é a vivência espiritual, que é a vivência religiosa ou a vivência espiritual a priori, né? Negligenciá-la é negligenciar uma parte muito importante da nossa existência, né? E toda vez que a gente negligencia uma parte muito importante da nossa existência, a tendência é nos tornarmos mentalmente mais negligenciados também, né? Com uma pior saúde mental e tudo mais. Então, olhar para isso e cuidar dessa esfera tão importante, os estudos já mostram que isso leva a uma melhor saúde mental, melhor saúde física, né? Melhores desfechos em saúde no geral.
E como é que você tem notado uma abertura maior por parte dos profissionais clínicos, dos profissionais que lidam diretamente com esses pacientes, mesmo a abordagem hospitalar, uma aceitação maior desse aspecto da espiritualidade gera bons resultados no tratamento clínico? Isso, sem dúvida, isso sem dúvida. Isso está sendo cada vez mais percebido, né? A gente consegue exemplificar isso, por exemplo, nas escolas de medicina, nas instituições médicas, né? Nas faculdades de medicina, que cada vez mais abordam esse tema no seu currículo, né? Hoje em dia a gente tem que quase 7 em cada 10 escolas médicas já estão abordando a espiritualidade e religiosidade no seu currículo, o que há 10 anos atrás eram 3 a cada 10, né? Então a gente aí mais que dobrou o número. Isso mostra a importância que esse tema tem tido tanto na academia quanto na prática clínica também, consequentemente.